Olá, hoje eu tenho a honra de receber o professor João Guerreiro, o nosso professor do campus de Nilópolis, coordenador do curso técnico em artes circenses, em parceria com a Escola Nacional de Circo, é um nosso curso de Nilópolis também, e coordenador do Programa de Educação Tutorial, o PET, Conexões e Saberes em Produção Cultural. Aqui a gente hoje vai conhecer toda a contribuição de transformação do ambiente acadêmico em ação concreta que o João faz na Baixada Fluminense e em outras frentes. E aí eu convido você a acompanhar essa história bem interessante dele. João, bom dia, obrigado aí pela sua presença. Uma honra receber você aqui para poder compartilhar um pouquinho da sua história aí com o IFRJ. Obrigado, Thiago, obrigado pelo convite. Acho que é importante, né, a gente falar sobre o IFRJ, falar sobre a Baixada Fluminense, mostrar as potências que existem no nosso campus, a potência que existe na Baixada Fluminense, principalmente com os fazedores culturais, as fazedoras culturais da região, que estão fazendo muita coisa há muito tempo, mas que a gente tem visto, né, um olhar da mídia, meio de comunicações corporativos, olhando para aquela região como o lugar da carência, né? E eu o tempo inteiro tento mostrar a potência que tem nesses territórios e os territórios de periferias, os centrais, que a Baixada também tem várias centralidades, né? A cultura ela pode parecer invisível, mas ela é a alma de um território, né? Então isso é um trabalho que você faz bastante lá no campus. Conta pra gente, você tem uma formação bem diversa, né? Como é que essa formação ela contribui na sua prática docente no campus ou nas suas ações? Para o pessoal conhecer um pouquinho você também. É engraçado, quando eu falo para os alunos, sou professor da produção cultural do bacharelado e sou formado em ciências econômicas, ou seja, eu sou um ex-economista, né? Porque deixei de lado a economia, mas a minha trajetória é muito marcada pela área da economia, principalmente com a economia solidária, né? Que é tratando com os grupos mais em vulnerabilidade social, tentando organizar a geração de trabalho e renda nos territórios periféricos, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro e as favelas do Brasil. Durante bom tempo da minha vida, eu atuei na incubadora tecnológica de cooperativas populares, da COP, da UFRJ, e lá a gente acabou articulando 32 universidades no país para montar um projeto parecido de geração de trabalho e renda em territórios periféricos. Então, com isso, eu viajei o Brasil inteiro, principalmente, eu digo que conheço muito mais favela do que áreas centrais desse país, visitando esses lugares, conversando com os trabalhadores, a grande maioria deles trabalhadores precarizados, tentando conseguir um fortalecimento de um coletivo para a geração de trabalho e renda. Então, acho que isso marcou muito a minha trajetória. No mestrado, eu fui para o planejamento urbano e regional para discutir essa questão do território. Essa foi uma questão que ficou muito forte, né, na minha formação. E no doutorado, eu acabei indo para o serviço social para discutir as políticas socioculturais, ou seja, as questões sociais e a questão da cultura, que foi uma potência que eu vi muito nos territórios a partir da economia solidária. Então, foi tentando trazer uma junção entre a discussão da economia solidária e a centralidade da cultura. Aí eu fui fazer meu estágio de pós-doutorado em políticas culturais com o pessoal lá da Universidade Federal da Bahia, né, com o Bino Rubim, e no território, durante a pandemia, o território da Baixada foi um território muito afetado, né, assim como o Brasil, mas a Baixada Fluminense, pela sua questão periférica, pela sua questão de saneamento, pela questão de precariedade, ela sofreu bastante. Foram os municípios com índices altíssimos de mortalidade, mas com muitos grupos culturais de um território que acabaram se articulando e tentando colocar em prática táticas de sobrevivência para auxiliar os moradores da região. Então, nisso, eu acabei me articulando com outros professores do campus, com outros professores do IFRJ da Baixada Fluminense, mas também de outras instituições, como a Rural, e a gente acabou criando um observatório de políticas culturais, né? Vendo o impacto da política cultural no território da Baixada.
chama o OBAC, né, que é o Observatório Baixada Cultural, que vem também trabalhando as questões das políticas no território, vendo como é que se dá esse espraiamento das políticas que vem do governo federal para o nosso território da Baixada Fluminense. Então, de um lado, a gente tem o OBAC, do outro lado, tem agora, né, há pouco mais de 2 anos, trabalhando junto com os alunos da produção cultural no PET, né, que é o Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes. É um PET exclusivo do curso do bacharelado, então ele é só com a produção cultural, ou seja, e que é basicamente um microscópio do que seria uma instituição federal ou uma universidade, porque ele contempla ensino, pesquisa e extensão. E os alunos são os protagonistas, né? Então, se lá atrás, na economia solidária, eu estava trabalhando com os trabalhadores precarizados como protagonistas para a criação de cooperativas de trabalho, de geração de trabalho e renda, hoje eu estou trabalhando junto com esses alunos, sendo que a centralidade é a cultura, onde eu comecei a perceber lá atrás essa importância da centralidade que vai unir os alunos e vem unindo também os territórios. Eu sempre digo que assim, o curso de bacharelado em produção cultural ali no campus, ele tem uma grande importância não só para o campus, mas para a Baixada, que às vezes as pessoas elas não conseguem visualizar isso, né? Como você vê, porque além do curso você tem várias ações que vão surgindo dentro do curso que impactam tanto a vida das pessoas da Baixada quanto dos nossos próprios alunos. Mas a gente sabe que ainda tem um caminho gigante, né? A Baixada Fluminense ela recebe pouquíssimo investimento de cultura, né? Comparado à cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. O que você acha que já mudou nesse tempo? Como a gente contribui para reforçar essa importância no espaço da Baixada? E o que você acha aí, a perspectiva aí de futuro que a gente pode ter para a Baixada Fluminense? O curso de bacharelado em produção cultural ele é muito interessante porque ele é uma demanda do território. No ano 2000 teve encontro dos fazedores culturais da Baixada, lá na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, lá na FEBEF, em Caxias, e sempre ao final de um encontro desse sai uma carta. Então saiu a Carta de Cultura da Baixada. E um dos itens que eles colocaram como demanda dos fazedores culturais, das fazedoras culturais, era a criação de um curso superior de produção cultural na Baixada, dado a potência e a existência de vários grupos. O IFRJ, na época ainda Cefet Química, acabou absorvendo essa demanda. Em 3 anos depois, a gente cria o curso de bacharelado, né, na época um CST, um curso superior de tecnólogo, e que em 2012 vai virar o bacharelado. Ou seja, é uma demanda do território e é interessante, né? Apesar de ser simultâneo, é o primeiro curso superior do Instituto Federal do Rio de Janeiro, é o bacharelado em produção cultural. É o 001, o 02 é o de Química, né? Que o pessoal fala, não, porque o IFRJ, ou Cefet Química, mas o primeiro curso superior é o nosso. Então, por surgir de baixo para cima, eu acho que historicamente a gente tem essa troca com o território, que é fundamental para um curso como esse, né? Eu, que venho muito da área da extensão, eu acho que só nessa troca de saberes com os fazedores, com a vida cotidiana, né? Tem uma frase do ex-ministro Gilberto Gil, que ele fala assim, a gente tem que fortalecer a cultura ordinária. Não existe cultura extraordinária, é a cultura do dia a dia, é a vida cotidiana das pessoas que fazem cultura o tempo inteiro. Não existe alguém que seja mais culto do que o outro. E a Baixada, ela vive isso, né? Ela tem vários grupos. No Conselho Estadual de Políticas Culturais, ligado à Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, existe uma cadeira que é para as instituições de ensino superior que tenham ações na cultura. Com isso, o IFRJ foi convidado e eu estou no 2º mandato como conselheiro estadual. E é lógico, né? Eu sendo conselheiro estadual de Políticas Culturais e atuando pelo IFRJ, representando as instituições, não tem como eu não estar com um olhar, né, acompanhando mais de perto as ações na Baixada Fluminense. E essas ações foram contraditoriamente importantes, porque na pandemia
Foi um momento que a Baixada Fluminense recebeu 24 milhões de recursos da Lei Emergencial de Apoio à Cultura, que é a Lei Aldir Blanc, e é a primeira vez que os municípios da Baixada vão fazer editais, vão fazer premiações direcionado aos grupos culturais. Isso acabou fortalecendo uma rede que já existia, essa rede lá do ano 2000, que vai ajudar a criar o curso do bacharelado, ela se reorganiza contraditoriamente, que eu digo, é porque é no momento de uma pandemia, né, um pandemônio que a gente viveu no país, no momento de tantas mortes, a gente conseguiu reorganizar uma rede de afeto e solidariedade na Baixada, que acabou sendo irrigada por uma política cultural emergencial e que deu para perceber, acho que o principal efeito, lógico, a questão fundamental era a sobrevivência das pessoas, mas deu para a gente vislumbrar quantos grupos culturais, quantos, e aí eram informais, pessoas físicas, trabalhadores, quantos existiam na Baixada e como esse recurso podia chegar. Então, acho que, e aí nesse momento, nós lá da produção cultural, a gente lá do OBAC, a gente fez diversos cursos para auxiliar na elaboração de projetos culturais, fazer um tal de portfólio, que era, na verdade, um currículo da grande maioria dos trabalhadores da cultura. E a gente sabe que temos a questões da internet, de acesso à rede, mas acho que o curso ali, e aí a gente juntou os alunos, pegamos uma disciplina, fizemos uma disciplina específica só para dar cursos para as pessoas do território, mesmo que online, mas fizemos cartilhas de elaboração de projetos com uma linguagem cotidiana, ficamos abertos para tirar dúvidas. Então, esse nosso entrelaçamento com o território só se fortaleceu. Já existia há bastante tempo, muito antes de eu chegar lá, como eu falei, né, no ano 2000, mas eu acho que a gente conseguiu perceber essa potencialidade. E hoje, né, o PET já fazia, antes de eu chegar, um colóquio de políticas culturais da Baixada Fluminense, que já é uma referência, né? Esse ano a gente vai fazer o 15º, ou seja, são 15 anos ininterruptos de discussão sobre políticas culturais na Baixada Fluminense. E trazendo gente de todos os territórios. No ano passado nós trouxemos a secretária do Comitê de Cultura do Ministério da Cultura, trouxemos o representante regional do Ministério no Rio de Janeiro, ou seja, a SESEC está sempre, que é a Secretaria de Cultura Estadual, está sempre representada, representante dos órgãos da Baixada Fluminense, várias secretarias, mas principalmente os nossos alunos, que o perfil vem mudando, tem muitos moradores da Baixada, que é muito bom para a gente, né? E também os fazedores culturais. Eu acho que esse lugar de troca é um lugar que a gente consegue ver a potência e consegue pensar nos impactos e alternativas para as coisas acontecerem menos sofridas, né, no território. E é até interessante, assim, muitos dos nossos ex-alunos e alunos, eles foram contemplados nesses editais, e a gente tem esse retorno também deles, né? Porque muitos acabam utilizando nosso espaço, trazem os trabalhos e os projetos para ali, então você acaba fazendo aquele ciclo, né, da formação do fazedor de cultura, do produtor cultural, ele vai, retorna, traz todo o trabalho dele para também o crescimento do campus e de todos os alunos. Então isso é bem importante. Como é que foi sua entrada no IFRJ? Então, é interessante, né? Porque eu fui conhecer o curso de bacharelado em produção cultural no momento que eu estava fazendo o meu doutorado. Eu fazia o doutorado ali na Escola de Serviço Social da UFRJ. E apesar de ser um serviço social, a minha dissertação era sobre políticas culturais. E aí, participando dos encontros, eu discuti as questões dos pontos de cultura, eu tive contato com alunos do IFRJ que falaram: poxa, nós temos o nosso curso lá de bacharelado, é tão interessante, por que você não vai apresentar um pouco esses seus resultados das suas pesquisas lá com a gente? Aí eu falei assim: poxa, interessante, eu não tinha pensado nisso. Eu já tinha uma certa relação com o curso da UF, né, que a UF também tem outro curso de produção cultural, um em Nilópolis e outro em Rio das Ostras. Conhecia
uma professora lá da pós, mas da UFRJ não tinha nenhum contato pessoal. E aí, com esse olhar, né, de um dos alunos que veio conversar comigo, eu olhei, vou marcar uma ida lá. E aí fui pesquisar na internet como é que se dava a grade do curso, e foi quando que eu vi que estava aberto o concurso. Eu falei, poxa, olha, que beleza, maravilha. Eu estava terminando, eu assumi no IFRJ em março de 2013 e terminei meu doutorado em junho. Ou seja, eu estava no finalzinho do doutorado quando eu vi a possibilidade. E aí é lógico, né, a gente estava no meio daquela loucura do doutorado, mas acaba que as bibliografias são muito próximas do que eu estava trabalhando com o que era do concurso. Eu acabei fazendo o concurso e indo para Nilópolis. Só que nesse período do doutorado eu estava com um projeto fazendo a coordenação cultural de uma casa de cultura no Morro da Providência, que era a Casa Amarela, né? Então eu fiquei muitos anos trabalhando na Casa Amarela, montando cineclube, fazendo sarau de poesia com crianças e adolescentes. E chegar na Baixada Fluminense foi muito interessante porque essas redes elas já existiam, eram redes periféricas, né? Então, quando eu chego na Baixada Fluminense, já vou sendo convidado para participar da Conferência de Cultura de Belford Roxo, depois São João de Meriti, e as pessoas no Morro da Providência participavam dessas redes. Então existia uma rede muito mais ampla, eu diria que uma rede muito subterrânea, que acabou facilitando a minha chegada no curso, né, em Nilópolis, né? E Nilópolis, na verdade, acaba sendo quase que a princesinha, né? Ela não é a princesinha da Baixada à toa, né? Ela tem uma rede muito estruturada, ela tem um grupo muito forte de fazedores culturais, e o que facilitou colocar em prática toda a minha necessidade quase física de estar com esses grupos, né? Então, assim que eu cheguei na Baixada, eu juntei numa disciplina, falei assim, vamos fazer um levantamento das ações culturais da Baixada Fluminense. Então, foi através de uma disciplina, os alunos começaram a olhar para a Baixada, falaram assim, pô, professor, mas não tem nada aqui na Baixada, a gente vai para Lapa. Eu falo, gente, não é possível. Tem muita coisa na Baixada. Quando eles começaram a fazer a pesquisa, começaram no boca a boca, ver os grupos culturais, eu acho que foi um despertar para eles e eu acho que também foi um despertar para mim, né? Eu estava chegando no território, eu queria saber como é que eu chegava para conversar com as pessoas, sem aquela coisa do professor que chega no território para ver os grupos, né? E a pesquisa não podia ser uma pesquisa minha, tinha que ser uma pesquisa com eles. Então, acho que a chegada na Baixada Fluminense, chegada no campus, ela se deu muito mais facilitada pela essa relação já com os grupos culturais. Mas é lógico, muita resistência, porque eles sempre olham para a gente de uma forma desconfiada, mas será que a gente vai ser um objeto de pesquisa ou a gente vai estar participando? Né? Qual é o papel, né, que a gente tem aqui? Qual é a contrapartida? Né? Vocês estão nos vendo como o que no território? Como alguém para ser analisado ou produtores de conhecimento também? Então, eu acho que é isso, né? A produção de conhecimento do cotidiano, a produção de conhecimento do território, eu acho que ela acaba oxigenando o curso de bacharelado. Eu acho que é isso que faz a diferença. Então, quando um aluno consegue um edital e utiliza nosso auditório para botar em prática o que está no edital, um show, um evento, ele está transformando o nosso campus num espaço, num equipamento cultural. E a gente fala assim, você tinha até falado assim, mas a Baixada com tanta carência. A Baixada não tem um equipamento público de cultura estadual. Nenhum. É zero. É zero. E a gente tem um auditório maravilhoso. Então, quando a gente consegue articular que os fazedores comecem a utilizar aquele espaço, trazendo atividades que é para eles, para a sociedade, mas também para os alunos do campus, eu acho que o campus ele acaba se tornando o famoso quebrar os muros da escola. Sim. E ter a comunidade lá dentro, né? E você vê que isso atinge, inclusive, todo o território, né? Tanto o município acaba vendo utilizar para diversas situações, né? O próprio estado às vezes pede ali o auditório. Então isso a gente ganha também, né?
em toda essa questão. Nilópolis ele não é apenas um campus, né? Ele é um pulsar cultural. Mas a gente tem alguns desafios. O que você acha, assim, como você vê a questão dos desafios que você enfrenta, olhando para a instituição, para a cultura ser a política central da instituição? Quais são os desafios que a gente tem? O que você acha que a gente podia fazer diferente? Porque a gente tem uma certa resistência, né? Desse eixo cultural aí ser o centro do IFRJ. O que você acha que você acaba enfrentando, desafios? O que você visualiza que poderia ser um caminho para ser diferente? Acho que o próprio projeto dos institutos federais, né, ele traz dentro de si as suas belezas e os seus desafios, né? Você ter uma instituição que começa com o ensino médio e vai até o doutorado, tendo o ensino de jovens e adultos, e o primeiro curso que tem superior é o de produção cultural, e é o primeiro e único. A gente não tem nenhum outro curso que converse com a gente nos 15 campi do FRJ. Então, em muitos momentos, né, eu fui durante 5 anos coordenador do curso, né, do bacharelado. Hoje estou lá na arte circense, mas durante 5 anos. Durante muito tempo, a gente sempre foi visto como quase que uma excrescência, né, porque não seria a cara do nosso curso. Eu acho que falta, para ter um pouco mais de base, cursos na área de ensino médio ligado à cultura. Eu acho que isso pode oxigenar bastante, né? Se a gente falar na verticalização do ensino, eu acho que um ensino médio com curso de produção cultural ou artes cênicas, ou artes visuais, ou de artes, que é um pouco mais amplo, que possa conversar com o curso, acho que isso vai facilitar bastante. E até para as pessoas conhecerem um pouco mais, né, o que é que a gente faz, porque a gente acaba sendo visto quando a gente faz algum evento interno. Mas é muito mais do que isso, né? Eu acho que cada aluno que entra no nosso curso, em qualquer nível de ensino, ele tem a sua história cultural. Ele tem as suas redes, tem a sua comunidade, tem a sua família. E a cultura é a base de tudo, né? O modo de vida de cada aluno desse, ele vai impactar o dia a dia do nosso campus. Então, quando a gente conseguir perceber que essa centralidade da cultura, ela mexe com o nosso cotidiano, e eu acho que a resistência é olhar para a cultura como centralidade, achando, porque ainda existe em algumas pessoas um olhar que a cultura seja uma coisa meio quase que supérflua, cultura como uma coisa não ordinária, como eu falei, né, do dia a dia, da forma de se vestir, de comer, de estar no mundo, a religiosidade, tudo isso são questões culturais e passam pelo campus, porque são pessoas que estão ali dentro. Então, acho que o que facilitaria internamente seria a gente pensar em um curso que pudesse trazer... não é à toa, só um parênteses, não é à toa que muitos dos nossos alunos têm vindo da FAETEC, que tem um curso técnico ligado à produção cultural. Uhum. Então, eles, quando vão conhecer lá, eu já fui várias vezes em atividades do terceiro ano lá, muito mais para divulgação do curso, mas para ver também os trabalhos finais dele, convidado para isso, mas quando eles começam a entender, opa, existe um curso superior na nossa área, a área de eventos dele, mas que o nosso é mais amplo, né? Isso traz um público que já sabe o que está fazendo, está indo, acho que é isso, né? É o aluno que chega na graduação já sabendo por que está fazendo produção cultural. Não é aquele que cai de paraquedas, não, eu queria fazer comunicação e apareceu. E é esse período que eu fiquei como coordenador, deu para ver uma mudança do perfil dos alunos. E isso é que oxigena. Mas eu acho que a verticalização ela precisa ampliar. Nós temos lá o LACE, né, que é nossa especialização em linguagens artísticas, cultura e educação, que acaba absorvendo muitos dos nossos alunos da graduação, mas principalmente, acho que a oxigenação deles se dá muito ligado ao pessoal da educação, aos professores, sua grande maioria do território da Baixada Fluminense, mas acho que falta
um grupo mais de base de ensino médio. Acho que isso pode facilitar e positivamente contaminar mais o curso, mais o campus, com a questão da centralidade da cultura. Meu sonho, né? Porque essa semana a gente teve um fórum discente, a gente estava com um grupo de alunos de produção cultural e estava conversando sobre isso. Falei, gente, se a gente tivesse um curso técnico aqui voltado para o eixo cultural e verticalizasse, né? Porque a gente já tem o nosso curso de bacharelado em produção cultural, tenho certeza assim que mudaria completamente todo o espaço até para os outros campi da gente ter na instituição o eixo de cultura, sabe? E eu acho que tem uma demanda muito importante aí para os alunos do médio. Então seria bem... Só trazendo aqui uma surpresa, né? Quando eu tive na coordenação da produção cultural, surgiu o campus de Belford Roxo, que é um campus muito ligado a que a gente pode chamar de economia criativa, mas com muita coisa ligada à área da cultura, e em nenhum momento eu fui chamado nem para conversar sobre esse campus. Nossa. Quando a gente viu, tinha um campus com cursos que podiam estar conversando com a gente, e a gente não foi nem assim, mas o que vocês acham de ter um curso assim? Nada, foi feito completamente de outra forma. Não sei que forma foi, mas foi uma surpresa para a gente, porque poderia se alimentar, né? Eu acho que a gente tem muita coisa em comum com Belford Roxo, com os cursos de lá, mas eu acho que a própria estruturação do campus ele acabou dificultando um pouco, né? Esse diálogo é importante, né? E ainda mais porque a gente está ali na Baixada Fluminense, né? Assim, a gente conversa bastante em termos de necessidades. Agora, entre os campos, a gente acaba não tendo essa conversa, no sentido de até aprender com a experiência, né, dos outros. Isso é bem importante. Aí a gente acaba trilhando caminhos um pouco diferentes, né? João, você tem uma história aí longa com juventude periférica e como você acha que toda essa experiência que você já teve até agora com a juventude nas periferias, isso muda a sua visão de educação e de transformação também? Existe um encontro nacional, né, de cultura que chama o Enecult, que ocorre na Universidade Federal da Bahia e é anual, sempre em agosto. Nesse encontro nacional, eu coordeno um GT chamado Culturas e Juventudes. E, numa parceria com a UF, eu sou vice-líder de um grupo de pesquisa chamado Juventudes, Infâncias e Cotidianos. Então, a juventude é a base da minha formação como pesquisador, e eu acho que isso é que faz, e também, né, tá com os alunos é o que faz a gente estar perto da realidade, tá na realidade, né? A gente não está defasado. Exato. O mundo mudou muito, né? Hoje, se a gente está falando de redes sociais, eu venho de uma época que a gente não tinha nem telefone em casa. Sim. Então, essa oxigenação se dá com essa juventude. E essa juventude, ela é complexa, mas é uma juventude muito potente, né? Então, eu acho que quem, por exemplo, vem ressignificando o papel da Baixada Fluminense perante o Estado é uma juventude potente que hoje se orgulha de ser morador da Baixada Fluminense e não esconde. Eu me lembro de uma conversa com um fazedor cultural lá de Caxias, Heraldo HB, que é do Cineclube Mágico Angu, ele contando quando ele estava estudando na PUC, e ele achava que era o único da PUC que era da Baixada Fluminense. Até que ele conheceu um amigo, né, um outro aluno, falou: tu é da Baixada e tal, não sei o quê. Falou que depois disso, essa pessoa saiu de perto dele, nunca mais falou com ele. Ou seja, o Mágico Angu acaba sendo um dos cineclubes que começa a trazer as pessoas da capital para a Baixada Fluminense. Eu acho que esse movimento
dos últimos 20 anos, de valorização do território, é muito dessa juventude periférica que se empodera, se torna protagonista, que vai fazer as atividades culturais, como eu falei, sem nenhum equipamento público, cultural, estadual, que vai ocupar as praças, os quintais, vão fazer o corre, vão fazer uma rede, né? Uma rede cultural, mais ou menos, pode-se falar assim, da Baixada Fluminense, e que eles se alimentam. Eles se alimentam. E quando um está com uma grana, consegue ajudar o outro. Quando não tem, vai todo mundo no amor. Mas que hoje vem se profissionalizando. Muitos desses jovens hoje são nossos alunos. E são nossos alunos porque eles, primeiro, eles veem o nosso curso como uma coisa importante. Porque a gente sabe que a gente vive num momento onde as pessoas pensam, fazer universidade para quê? A gente sabe que a gente tem um processo grande de deslegitimação da educação, sobrevivemos a uma guerra cultural no governo anterior muito forte, então a educação e a cultura sempre ultimamente foram vistos como inimigos do desenvolvimento, é uma loucura, né? Mas essa juventude olha para o IFRJ e fala assim, pô, tem gente legal lá, bacana, discutindo cultura dentro do território com a gente. Então, estão buscando entrar e, lógico, sistematizar o que eles já fazem, né? Acho que o curso de produção cultural, ele tem uma especificidade. Eu não vou ter um aluno de medicina no terceiro período operando ninguém. Eu vou ter um aluno no terceiro período operando som, operando... organizando um evento. Então, essa especificidade também é o nosso desafio, porque quarto, quinto período, esse cara fala assim, não, já estou bom, estou sendo chamado, então como é que eu mantenho ele dentro da instituição? Então, mas é uma juventude que olha para o nosso curso e vê que a gente pode auxiliar na formação deles e eles retornarem para o território de uma forma com um saber mais sistematizado, que é um orgulho para a gente, né? Apesar desse desafio que eu falei que é eles ficarem, terminarem, é o orgulho de saber que eles olham para a gente e falam assim, aqui a gente pode aprender, aqui a gente pode trocar, aqui a gente pode crescer junto. E eu acho que é muito também pela cara do nosso corpo docente. Nosso corpo docente está muito... engajado com o território, né? Eu acho que essa história de sair, né, da sala de aula, ir para o pátio, mas principalmente com ações fora do curso, isso acho que tem facilitado, primeiro, a gente dentro de sala de aula, porque é isso que oxigena a gente, é o que acontece no cotidiano, mas também facilitado a nossa exposição. As pessoas verem que a gente existe, né? Verem que existe um potencial, que existe uma juventude engajada, crítica, que está no território, fazendo atividades diversas, mas interessantes. A gente tem alunos na área do meio ambiente, a gente tem alunos na área da saúde, a gente tem o PET Saúde lá de Realengo, tem uma cota praticamente para produção cultural. Então nós temos alunos do nosso curso que quando foram selecionados lá para PET Saúde, vai ter que ter alunos da produção cultural. Ou seja, há um reconhecimento do nosso curso, seja no campus, né, não vizinho, mas um campus de subúrbio, como é Realengo, mas também dentro da juventude da Baixada Fluminense, e que solicitam apoio. Agora mesmo, eu fui chamado pelo pessoal lá de São João de Meriti para ver se a gente podia retomar uma discussão sobre cursos no território. E foi uma coisa que eu aprendi com a experiência, né? Meu primeiro curso de elaboração de projetos eu fiz em Nilópolis. Mas naquela época não tinha Uber, né? Não tinha transporte alternativo. E a mobilidade intra-urbana na Baixada é um problema muito grande. Então, e aí o número foi muito reduzido de pessoas que acabaram, se inscreveram muita gente, mas que terminaram o curso. E a questão era a mobilidade, o custo. E eu comecei a fazer o curso fora. Então, comecei a fazer parceria com os grupos culturais. Então, fui dar o curso lá em Belford Roxo, no Centro Cultural Donana. Fui dar o curso em Caxias, no Gomeia Galpão Criativo, fazendo essa parceria e fazendo para os municípios. Mas a gente não tem fôlego para isso, a gente não tem como. São 13 municípios, 3.700.000 habitantes. Para a gente ter uma ideia, o Uruguai
tem 4 milhões de habitantes, a Baixada Fluminense tem 3.750, né, quase um Uruguai dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro, com todas as diferenças, né? A gente tem o K7, o K11, desculpa, lá em Nova Iguaçu com nível de renda altíssimo, e a gente tem lugares com pobreza e grupos de vulnerabilidade muito grande. Então existe uma desigualdade grande e a gente não consegue dar conta também, né? Mas são essas coisas que eu falo, né? A pandemia, quando eu resolvi fazer os cursos de elaboração de projetos, prestação de contas por conta dos editais, eu dava curso para 150 pessoas online. Online e não era a distância, não. Era a distância, mas aquelas palavras novas, né? Síncrono. Era todo mundo em sala, numa sala aberta, participando, trocando. E eu falei, cara, isso é um potencial, é uma possibilidade. Mesmo sabendo as dificuldades de acesso à internet também. É uma outra questão, né, que a gente vivenciou. Mas a gente... E aí, na verdade, aí dava para a gente conseguir... Eu estava dando curso de 4 em 4 municípios. Isso era impossível fazer, né, fazer a circulação. Mas majoritariamente jovens. Quando eu entrei no curso, o curso ele tinha um perfil de profissionais da produção cultural que não tinham uma formação acadêmica, que estavam indo para o curso para se atualizar, o mercado cada vez mais exigente, né? Aquele boom que nós tivemos de megas projetos culturais, tivemos Copa do Mundo, tivemos Olimpíadas, Pan-Americano, o evento lá dos católicos, da juventude católica, os militares. Então a gente tinha um pool de eventos culturais no Rio de Janeiro que demandou muito, né? Então começaram a exigir cada vez mais. E esse pessoal acabou indo fazer o nosso curso. Hoje é a garotada. A gente acabou de fazer uma pesquisa sobre a trajetória dos egressos do curso de produção cultural, pegando um pouco, a gente pegou de 2003 até 2023, a gente pegou os últimos 20 anos, e a gente vê a mudança do perfil quando a gente bota os anos de entrada. Quem entrava em 2003 até 2010 e quem entra de 2016 a 2023, a gente vê uma mudança, que a juventude é a juventude que agora tem procurado, como eu falei, né? Eu tenho uma prática, né? Eu dou aula para o primeiro período, dou aula para o quarto período, dou aula para o último período. Então eu tento pegar um pouco do percurso deles, né? E eu vejo que mudou no primeiro período e a pesquisa acabou corroborando. Eu achava que sim, mas agora a gente tem dados dizendo que realmente mudou. Tem uma juventude e uma juventude da Baixada. Isso que era sempre o desafio nosso, né? Que a gente sabe, um curso superior, gratuito. Você tem uma classe média com uma formação atrás de vestibular, atrás de Enem, para esses cursos que são os melhores cursos que a gente sabe, e cabe no bolso. Mas acho que a política de cota ajudou muito a gente, né? Acho que a gente consegue, então, ter muitos alunos hoje da Baixada Fluminense e muitos são cotistas, né? O que é um desafio para a permanência, mas também é uma possibilidade de entrada desses jovens no serviço superior. E você vê a transformação na vida desses jovens também, né? O público mudou e você vê como que estar ali no curso transforma a vida dele já desde que ele entra, né? Então, é impressionante, as redes, né? Bom. É bem legal. Vamos falar sobre o circo? Vamos, hoje tem marmelada. O circo, ele é a cultura em movimento, em afeto, e eu vejo que você faz isso com muito amor, né? Essa coordenação aí que você faz lá na Escola Nacional do Circo, foi algo que eu vejo brilho nos seus olhos. Como é que está sendo essa experiência? Eu acho que o circo é corpo, né? Circo é dinâmica, intensidade, o curso acho que o maior desafio que eu já vi, né? Porque a turma, ela é de 2 em 2 anos, né? Tem uma entrada, por exemplo, agora entraram 54 alunos, daqui
24 meses eles se formam, entram mais 54 alunos, são alunos da América Latina, né? Ele tem a Escola Nacional de Circo, ela é olhada de fora para dentro como uma referência para a América Latina, é considerada a melhor escola da América Latina. É um curso muito puxado, ele é de segunda a sexta, de 7 e 10 da manhã às 10 para as 6 da tarde, integral mesmo. E exige muito dos alunos, só está ali quem realmente é da... E é uma disputa, a relação candidato-vaga altíssima, né? Porque todo mundo quer ir para a Escola Nacional de Circo. E todo mundo que entra com currículo próprio. Isso é a grande loucura daquele curso. É praticamente um curso individual para cada aluno. Como é que isso vai caber no nosso sistema? Como que a gente tem um plano de curso que dê conta de 54 sujeitos com objetivos diferentes, com habilidades diferentes, que são aprovados porque eles são bons em determinadas coisas e de territórios diferentes? Então, essa coordenação pedagógica é uma loucura, mas é impressionante, né? A potência de ver esse pessoal, a felicidade deles. E é engraçado, que assim que eu entrei, eu falei, não, aqui é o IFRJ, gente, é parceria, o curso da Funarte, bacana, ligado ao MEC, mas agora, o MINC agora, ele é do MEC, né? A nossa professora Suelen foi a primeira coordenadora, e eu falei assim, a gente tem um calendário. Ele falou assim, mas como é que a gente vai ter férias? A gente não pode ter férias. Eu falo, eu nunca vi isso. Meus alunos todos falam assim, opa, feriado? É verdade que você não vai dar aula amanhã? E eles não querem férias. Não, mas como é que a gente vai parar? A gente pode perder a questão física, as aptidões. Eu falo, não, gente, isso aqui é uma escola. Por isso que o nome é Escola Nacional de Circo. E para ver que eles também têm uma potência, os professores são todos da área circense. Então, é deslumbrante, né? E o produto final, né, a formatura deles, é um projeto coletivo, que é um espetáculo que eles montam. E aí tem muito da produção cultural, né? Que eu acho que a contribuição que a gente traz mais forte, né, é ajudá-los a pensar que, além de artistas, eles, quando saírem dali, vão estar montando sua trupe, vão estar trabalhando em alguns lugares, tem que pensar nos seus números artísticos, mas tem também que se produzir. Então, eu acho que essa é a junção, né? Essa é a linha de contato que a gente tem entre a produção cultural e a arte circense. E é isso, né? É um curso onde eles olham para a gente e falam assim, poxa, eu queria fazer um curso de produção cultural, porque acho que vai facilitar a saída, porque ele é um curso subsequente, né? Só entra quem tem mais de 18 anos e já tem o ensino médio concluído. E aí são 2 anos, de uma carga horária altíssima, pesada. Tem uma bolsa que a Funarte oferece, né, que garante a subsistência, mas é isso, tem que segurar eles. E aí depois, lógico, no segundo semestre, eles começam a perceber que não dá para ter aquele pique de quem está entrando. Mas é o desafio. O desafio é montar um currículo quase que individualizado para pessoas com habilidades completamente diferentes, mas com o mesmo objetivo, né? São artistas, né? Mas eles são alunos. Eles se verem como os alunos, pô, mas eu sou artista já, você é artista, mas então, e é gente, né? Toda uma habilidade para... E é gente, sabe que gente, eu falo, se foram 54 cadeiras, não dava problema. São 54 pessoas, e fora os professores também. Sim, né? sim. É um desafio Mas é bem bom grande. demais. É bom demais. Você gosta bastante. Sim. A gente está caminhando para o final, João, mas antes de terminar, eu queria que a gente falasse sobre o futuro, né? No IFRJ que você considera ideal, onde você colocaria a cultura? Qual seria o papel da cultura nesse IFRJ ideal que você gostaria de ver há alguns anos? Olha, acho que um movimento que vem ocorrendo em algumas instituições de ensino superior, que eu venho acompanhando, é a criação de uma pró-reitoria de cultura. Eu acho que a cultura já tem uma certa centralidade, eu acho que ela para mim, né, lógico, ela tem uma... E aí não é
puxando para o meu lado, porque, como eu falei, eu fiz economia, né? Então, ninguém pode dizer que eu sou... Mas a cultura, para mim, é a centralidade. Acho que ela pode estar em um lugar na instituição que ela pode ser transversal, e essa transversalidade, eu acho que a gente sai desse tripé e entra com 4 grandes eixos. Eu acho que a cultura tem já uma discussão acumulada, uma experiência. A Universidade do Cariri tem uma pró-reitoria de cultura impressionante, vital para o próprio funcionamento. Então, eu acho que ter a cultura como um olhar central, né, que aí ela vai ser, além de uma atividades complementares necessárias para os alunos terem seu diploma, mas a cultura mesmo, podendo participar, articulando com a comunidade, articulando com os territórios, com esses grupos culturais, trazer para dentro do Instituto esses fazeres. Acho que essa troca de saberes entre o saber dito acadêmico, não em dicotomia, mas em parceria com essa troca com os saberes cotidianos, acho que a cultura pode ser o grande elo de ligação. Então, eu acho que esse é o lugar que eu vejo a cultura, na sua centralidade. E para ter centralidade, a gente sabe que tem que ter institucionalidade. Não tem jeito, por mais que os discursos possam ser bonitos e bacanas, a gente sabe que tem que ter uma institucionalidade, tem que ter uma visibilidade, até para as pessoas entenderem o que a gente está pensando em relação do papel da cultura junto com a educação. Muito interessante e muito importante, né? E o benefício que isso traria para a instituição como um todo, né? Eu acho que sim. Eu legal. acho que... Porque é importante a sua importância ser contaminada para as bases, para os campi. Os campi perceberem o papel que a cultura pode trazer, principalmente para as políticas de permanência dos alunos. Eu acho que a cultura, ela agrega ao estudo da matemática, ao estudo das ciências como um todo, ela dá uma concretude e um saber que, no cotidiano dos alunos, eu acho que pode facilitar bastante essa nossa luta pelas permanências, que é uma luta mesmo, né? Eu estava vendo uma reportagem sobre o vestibular da Unicamp. Eles estão mudando a forma de fazer a prova porque os alunos não estão conseguindo ler texto complexo para entrar no vestibular. E a gente vai ter que lidar com isso. Não adianta a gente falar assim, não, porque nós somos assim. Mas o mundo está mudando. A gente tem que discutir, pelo menos, e tem que discutir não sobre os alunos. A gente tem que trazer eles para a discussão, para a gente pensar como é que a gente consegue se adequar aos novos padrões contemporâneos. Eu acho que a cultura está nessa centralidade. João, que papo legal, hein? Muito obrigado. Queria agradecer por você ter vindo, agradecer por todo o trabalho que você faz no campus de Nilópolis, toda a diferença que você faz, não só para o campus, mas para o território, para os alunos, e que a gente tenha sempre essa parceria aí, tenha você aí por muitos anos para fazer essa mudança no FRJ. Obrigado mesmo por ter participado aqui do podcast. Eu que agradeço, né? Acho que tá no FRJ, tá no campus de Nilópolis, tá na produção cultural, tá na escola de circo, tá no território da Baixada. Para mim é o que me move e me faz viver com mais leveza. Obrigado, João. Bem, a gente termina aqui o podcast com o professor João Guerreiro. Mais uma história inspiradora, mais saberes que a gente tem dentro de FRJ e o impacto que a FRJ tem em toda a sociedade, nos territórios que ela ocupa, e convido você a ficar com a gente para os próximos episódios.